Olá, meu futuro vizinho, minha futura vizinha, seja muito bem-vindo mais uma vez ao canal do Cabeludo em Portugal. E hoje, atendendo a centenas de pedidos e também a caixinha de perguntas que deixamos lá no Instagram, vamos falar tudo sobre automóvel, como nós financiamos o nosso carro, várias nuances sobre carros aqui, usados, novos, financiamento, etc e tal, muita coisa que você pode ter dúvida e que vai ser esclarecida hoje, com um especialista do meu lado, o Pedro, aqui onde eu comprei nesse stand Auto Malata. Mas isso eu vou falar para vocês logo depois da vinheta. Meu pai é cabeludo, nem é nada. Você que caiu de paraquedas nesse canal, esse canal do Cabeludo em Portugal, moramos aqui no Algarve, na cidade de Portimão, e já moramos por 2 anos e meio lá em Viseu. Tem bastante coisa na playlist aí sobre Viseu, e agora aqui no Algarve já há mais de 1 ano. E depois de 3 anos e meio em Portugal, decidimos comprar um carro mais novo. Quem tem aí na playlist também, eu deixar aí no card, os nossos 2 carrinhos velhos que nós compramos lá em Viseu, nos serviu bem, e nesse determinado momento decidimos comprar um carro mais novo. E viemos aqui na Auto Malata porque já dois brasileiros tinham recomendado, inclusive o carro que eu dirigi lá no Uber também tinha sido comprado aqui. Então tem 2 pessoas indicando, eu vou lá ver o que esse stand tem de bom. Aí achei, aqui temos o nosso amigo Pedro. Pedro, se apresenta pra gente. Olá, meu nome é Pedro. E é o sócio proprietário, junto com a sua esposa, que está ali, escondida ali, aqui da Auto Malata. Ela não quer aparecer aqui, né? Ela é mais envergonhada, ele é sem vergonha. E pelo atendimento e por tudo, eu pedi ao Pedro que pudesse gravar esse vídeo. E deixei uma caixinha de perguntas lá no Instagram, várias pessoas responderam com dúvidas, Pedro. Então, vamos lá. O Pedro já está no mercado há quanto tempo? 25 anos. 25 anos, é quase a minha idade, tá vendo, gente? É só nesse ramo de venda de automóveis. Sim, sempre no ramo automóvel. Na venda de automóveis novos e posteriormente... Novos e usados. Usados, exatamente. Então o stand dele fica aqui na Quinta da Malata, Auto Malata. Vocês vão ver, eu vou deixar aí para vocês os links. Pedro, vamos lá, senão esse vídeo não vai acabar hoje. Mas não acabando hoje, também digo a vocês, deixem as perguntas aqui, as dúvidas que ficarem, tá? Assista até o final para ver se tá a sua resposta. Vai deixar logo uma pergunta, sem olhar, que eu vou mandar você assistir o vídeo todo. Para que nós possamos fazer um vídeo mais lá para frente e respondendo essas dúvidas que porventura vão ficar aí. Impostos e taxas para ter um carro aqui em Portugal. O imposto que é obrigatório é o imposto único de circulação, que é o conhecido IUC. Qualquer aquisição que seja feita, esse é um imposto que temos que pagar todos. Seria como no nosso IPVA aí no Brasil, tá? Na compra de um carro novo, além deste imposto, existe o imposto sobre veículos, que é o ISV, e existe o IVA. Paga uma vez só? Paga uma vez só. E depois temos o tal IUC. Quanto é esse imposto do carro novo? Varia em função da cilindrada e do CO2. Isso em termos de IUC. Mas esse outro que você falou, ISV também. ISV também? Sim. Vamos lá, um carro na faixa dos 15 mil euros, ele vai pagar um ISV de quanto? Se for a gasolina, por tendência neste momento, os carros a gasolina, as cilindradas estão a ser revistas e temos neste momento motores com 900 centímetros cúbicos de cilindrada, com potências acrescidas, 90 cavalos por exemplo, que é o caso do Renault Clio, e o IUC num caso destes poderá rondar os 120 euros por ano. O IUC? Por ano, o IUC. E o ISV? O ISV tem um cálculo que rondará talvez na ordem dos 200, 300 euros, dependendo da cilindrada certa, porque aí já varia de marca para marca. Pegando ainda esse caminho, eu pago ainda, porque ele está conosco, o Picasso, na faixa de 40 e poucos euros, tá? Então isso é em função da cilindrada, da emissão de gases, tem uma série de componentes aí, certo? Para calcular. Vamos lá. Você já viu o teto de quanto de IUC, né? O Imposto Único de Circulação? O teto que já me passou pelas mãos, 850 euros. 850 euros. Isso foi em função de que é um carro altamente poluente, um carro altamente poluente. Estamos a falar, por exemplo, numa Mercedes, uma classe E, 2200 CDI, 2700, e estamos a falar num Qual a carro idade desse carro?
2008. Em 2008? 2008. Nossa. 2008. Ele não tinha nessa época, então, um filtro de partícula, é isso? Não tinha filtro de partículas e foi matriculado numa altura em que houve alteração. Portanto, a alteração da neutralização do carbono surgiu a partir de 1 de julho de 2007. 2007. No caso, o seu carro pagaria menos porque a data da matrícula era anterior a 1 de julho de 2007. A partir de 1 de julho de 2007, o seu carro passaria a pagar na ordem dos 160 euros, qualquer coisa assim do tipo. Entendi, interessante. Como funciona o financiamento? Vamos lá, eu procurei financiar um automóvel, já perguntei, eu vim negociando esse automóvel com o Pedro, se eu não me engano, no final de setembro, começo de outubro, nós já estávamos aí nesse entendimento, escolhi o tipo de carro, já cheguei dizendo que eu queria um modelo específico de carro, que é um Peugeot 308, porque eu vejo esse carro bastante no Uber, vi amigos com esse carro também, e eu disse, poxa, se o carro está rodando no Uber, é o carro que tem uma durabilidade, que tem uma credibilidade, né, em questão de manutenção, etc. e tal. E até que fechamos e finalizamos o negócio em novembro de 2021. Como funciona? Conta para ele, seu final. Precisa dar entrada? Não. Qualquer pessoa que pretenda comprar uma viatura não tem que dar entrada, ao contrário do crédito à habitação, a menos que seja a habitação da banca. Sim, sim. No crédito automóvel, em específico, não há necessidade de dar qualquer entrada que seja, nem despesas, também as despesas contratuais podem ser financiadas, o imposto de selo sobre o financiamento que existe também pode ser também financiado, o prazo vai dos 0 meses aos 120 meses, são 10 anos. 10 anos, então isso depende da idade do automóvel, do carro ou não? Depende da idade do carro. Para chegar ao limite máximo. Ao limite máximo, correto. E depois também temos aqui, a banca pode limitar em termos, portanto, há bancos que financiam um carro a 120 meses que não tenha mais, por exemplo, de 5 anos, e há outras que poderão financiar até 120 meses carros com 8, 9, 10 anos. Portanto, certo. Aí depende então vai depender muito de quem está a financiar. Sem dúvida. A taxa de financiamento de carro novo para carro usado, há diferença? Há diferença, assim como também o tipo de financiamento. Portanto, no carro novo temos o renting, que é uma opção que normalmente é a escolha das empresas que querem ter mobilidade e não querem portanto, ter uma gestão... É tipo leasing ou não? Não, é diferente. Portanto, no renting, que é feito para empresas, estamos a falar em empresas que querem ter um custo fixo por cada viatura e então o que é que isto proporciona? Que a pessoa adquire, escolhe a viatura, com base na escolha da viatura depois tem a opção de ter o seguro associado, o cartão de combustível, o imposto também pago pela empresa que faz o renting, temos a manutenção preventiva, pronto, que é aquela manutenção que... Mas esse carro nunca vai ser meu? Não, e essa manutenção está sempre toda paga, portanto a pessoa tem mobilidade por aquele custo fixo. É como se eu fosse pegar numa Europcar, alguma coisa na vida, semelhante não? Não, esse é um aluguer. Por exemplo, as empresas que fazem renting em Portugal, as duas principais é a LeasePlan e temos a ALD Automotive, portanto essas são as duas. Tendo em conta que uma empresa pretende ter mobilidade e custos fixos, esta é uma opção principalmente para empresas que têm muitos funcionários. Certo. Pronto. Depois temos a opção, ainda nos carros novos, que é o leasing e o ALD e o crédito. Para empresas é mais funcional também e mais interessante o leasing e o ALD. Onde o carro fica registado em nome do banco, da locadora ou da financeira e um contrato feito para a empresa. Pronto. Depois terá o valor residual, portanto aí depois, dependendo do caso, será um projeto que o banco tem que apresentar ao cliente para ver qual é a situação que se enquadra. Vou botar aqui para vocês o valor percentual cobrado na taxa de cada modalidade. Eu, salvo engano, 3%, né? 3%, sim, 3% começa a alocação financeira e a ALD de novos. Certo. Depois temos o crédito, que vai de novos também, vai até aos novos. O crédito foi o que eu peguei. Exatamente. Eu peguei, mas eu peguei de um usado. O novo parece-me que era 9 e alguma coisa. O novo até, portanto, é AEG, até 9.1, salvo erro, e do usado até 11.9. Certo. Então, esses valores são revistos trimestralmente. Isto tem a ver com taxa de usura, que é uma média estabelecida entre a venda dos carros, portanto, a venda de crédito dos carros novos e usados. Okay? Os novos, pois, existe uma média praticada e é essa média depois que é definida. Então há diferença sim na taxa de financiamento para carro usado e para carro novo. Tá. Se o carro tiver 2 anos, 1 ano de uso, já vai entrar na taxa mais cara?
Ou há um rangezinho aí? Pode haver uma atualização, portanto, não é uma atualização, poderá ser feito o acerto em função, o banco depois também define um bocadinho qual é o risco e acaba por também definir um bocadinho a taxa em função da idade do carro e do perfil do cliente. Bem, para financiar sendo turista ou não tendo rendimentos aqui, isso aí eu vou até explicar um pouco, Pedro, me permitam. Eu recebo do Brasil, eu não tenho rendimentos aqui, meus rendimentos são todos do Brasil, seja da nossa empresa no Brasil ou seja da minha aposentadoria, e estava com dificuldade para passar o meu financiamento, lembra? Sim, houve alguns percalços, mas nada que não se resolvesse. Mas a partir do momento que eu fiz o IRS, que é o meu imposto de renda anual, que eu não tinha feito ainda, né, esse ano passado eu fiz, tranquilo. Esse ano eu não tinha feito ainda, mas você pode fazer atrasado, vai pagar uma taxa lá de multa. E assim eu fiz e entreguei para ele. E aí o financiamento sim avançou mais fácil dessa forma, né? Tanto colocando a comandante junto e também o meu IRS. Com os meus rendimentos somente do Brasil. Existe um campo lá para eu declarar e não soube tributado por isso. E aí sim avançou o financiamento. Aí já não foi tão difícil. Então, quem chega aqui pode comprar. Pode, desde que apresente rendimentos. Rendimentos vindo do Brasil, que tem IRS e tal. Se você chegou aqui hoje, não vai ser tão fácil. Sim, né? Aí não será a mesma coisa. Aquele caso, né? Nem que seja um juiz, né? Ganhando milhares. Ganha milhares, não precisa de crédito. Não precisa de crédito, ele compra à vista, é verdade. É isso aí. Pronto, né? É pronto? É pronto. É pronto. À vista. À vista? Vamos lá. Então, o financiamento é uma forma interessante de se fazer. Quem não tem condições de comprar, pronto, né? Então, vamos lá. Como funciona a busca por crédito? O meu crédito do Brasil funciona em Portugal? Deixa eu responder? Não. Eu não vejo. Existem situações que já me disseram que sim, quando vai financiar um imóvel, há uma busca no SPC do Brasil, que é o nosso Serviço de Proteção ao Crédito, em relação aqui. Que é Banco de Portugal. Mas não vejo. Eu nunca soube dessa pesquisa para financiamento de automóveis, o crédito pessoal, etc., de pequeno vulto, tá? Não estou dizendo que quem vai pegar 1 milhão de euros aí, mas aí é questão de empresário. Exato. Quando eu chegar aí, eu vou como turista, carteira de motorista, vou poder conduzir? Vai poder conduzir aqui. Isso é uma questão mais... Aqui se fala em litros por 100 quilômetros. Né? No Brasil fala 1 litro, tantos quilômetros. Né? O carro faz 15 quilômetros com litro, faz 18 quilômetros com litro. É uma questão de divisão. Exatamente. Né? Aqui é o contrário. A média. Aqui é tantos litros por cada 100 quilômetros. O que é um carro bom em termos de consumo aqui? Um carro bom, excluindo os elétricos. Sim. Podemos estar a falar em 4 litros ou 100, 5 litros. É um bom consumo. Esse meu pai está batendo uns 4, se eu não me engano. O novo, o Picasso, ele rondava aos 6,5. Está bom, para a cilindrada que tem. A gasolina, né? Porque o meu carro agora, esse carro que você me vendeu é a diesel. Aqui em Portugal não há problema em relação a carros pequenos, seja um Peugeotzinho 208, seja o que for, ser a diesel. E já no Brasil, não, né? Tem uma limitação. Vamos lá. Boa quilometragem, um carro com boa quilometragem. Isso é relativo? É relativo. Um carro a gasóleo pode ter 100 mil km, 150 mil km e estar bom. Obviamente que um carro que tenha 100 mil não valerá mais do que um carro que tenha 150 mil. Mas um carro a diesel, desde que seja assistido, aquelas mudanças de correia de distribuição, mudança de óleo... Ele chega a quanto? Você já viu, você que está nesse ramo, quanto você já viu um carro chegar em quilometragem? Não sou especialista em mecânica, mas já vi carros que já com 600, 700 mil quilómetros e que nunca abriram o motor. Ou seja, porque o motor, derivado ao desgaste, a quilometragem já feita, sim, independentemente do cuidado que se tenha, chega a uma altura que o desgaste provocado obriga depois a que o motor seja aberto e sejam feitas algumas substituições. Eu já ouvi falar em Mercedes aí de 1 milhão. Sim. Porém, é uma questão muitas vezes de sorte e claro, a manutenção, cuida do carro, né? A manutenção preventiva, que é aquela que as marcas preconizam, uma vez por ano, ou os carros que fazem mudança de óleo, por exemplo, o sistema Long Life, estamos a falar em 30 mil km. Há mecânicos que não concordam com isso, mas pronto, as marcas preconizam essa possibilidade, prevêem que o carro, se fizer a manutenção com aquele tipo de óleo específico, a durabilidade é garantida. Não é limitado, há limitações, como é óbvio, mas o carro está preparado com aquele tipo de óleo para fazer a manutenção de 2 em 2 anos. Vem mais para perto de mim, senão vai sair do quadro aí.
Qual a garantia para comprar um carro usado? Neste momento, a partir de 1 de janeiro, as garantias de novos, usados, vendidos por profissionais a particulares. Que é o teu caso. Pronto, 3 anos. 3 anos de garantia. Essa garantia é geral? Como é que são as nuances para esse tempo de garantia? No mínimo quanto? No mínimo 18 meses. 18 meses. 18 meses. Pronto. Nós, por norma, damos garantia de motor, caixa, parte elétrica e eletrónica, por norma. Se falarmos num carro cujo desgaste seja demasiado, a pessoa tem conhecimento e limitamos a garantia, por exemplo, a motor e caixa. Não costumamos fazer e também não costumamos limitar a nível de quilometragem. O carro, desde que mantenha a manutenção preventiva, cá está, em dia, o carro tem que sair daqui, por exemplo, e fazer uma revisão daqui a 1 ano. Ou se atingir a quilometragem que o construtor prevê que tem que fazer uma manutenção certa. Muito bem. Porque se não fizer, pois, aí a responsabilidade será do proprietário. Perfeito. Carro elétrico, tem à venda aqui? Por acaso temos um carro elétrico à venda. Eu vi um Gostaríamos de ter mais e futuramente depois a tendência será essa. É um carro, eu estou vendo aqui um i3 da BMW, eu vou tentar mudar uma imagem, belíssimo carro, pequenininho para o meu gosto, mas é um carro com um monte de tecnologia embarcada e esse é o futuro, mas esse futuro ainda não está tão perto, né? Porque é uma outra pergunta que fala, os carros a combustão vão deixar de ser fabricados, ainda não há um limite de data, não chegou esse acordo, a partir de tal data tem que ser parar. Já se fala em alguns países que a mobilidade elétrica vai passar a ser quase total, fala-se em 2030, em alguns países da Europa, não sabemos ainda. Mas não há nada, nenhum documento já afirmado na União Europeia. São objetivos a atingir, digamos, objetivos a atingir. Porém, estamos ainda aquém de uma situação perfeita, porque os pontos de reabastecimento não existem na nossa cidade. Sim. Temos aqui poucos locais onde se pode fazer Já pensou num prédio, carga. todo mundo precisa recarregar seu automóvel, como é que faz? É complicado. A solução é uma extensão de 10, 15 metros, depende do Mas tamanho do você tem edifício. prédios aí com 30, 40, 50 moradores, como é que Não é viável. Não é tão fácil assim, né? Então é um futuro, sim, sabemos que esse é um futuro, Exatamente. mas não há uma data aí que possa dizer. Por enquanto não. É vantajoso comprar um carro a gás? É vantajoso comprar um carro a gás e de preferência se a pessoa comprar o carro novo, já com o sistema instalado, é melhor ainda porque tem mais garantias. Um carro pode ser comprado a gasolina e Ele é mais caro, é mais barato? Como é que é a situação dele? Sinceramente não tenho muita informação sobre carros a gás porque só vendi um e por acaso tenho um Jaguar ali atrás que também é um V8 e tem o sistema GPL montado, mas foi montado a posteriori. Certo. É mais caro. Penso que seja porque, em termos tecnológicos, obriga a outro tipo de adaptações. Mas é vantajoso porque o preço do GPL... É fácil encontrar posto para abastecimento? Sim, né? qualquer bomba tem. Sim. No Brasil eu tive carro a gás, mais de um, e é forte, né, no Brasil a questão do carro a gás, mas existem restrições de estacionamentos em local, por exemplo, eu vejo que tem placas que proíbem... Pronto, houve uma alteração na legislação também, não posso ser concreto em relação ao que é que aconteceu, mas sei que houve alterações e os carros já podem estacionar em zonas de centros comerciais, parques subterrâneos. Já podem, mas há regras assim que têm que ser cumpridas. Eu sinceramente não estou bem por dentro. Vamos lá, gasolina ou diesel? Isso é um pormenor interessante porque define bem se a pessoa vai ter uma dor de cabeça ou não. Então vamos lá, diga aí. Pronto, um carro a gasóleo justifica a sua aquisição quando se percorrem muitos quilómetros diários. Um carro a diesel, por exemplo, em média por ano fará 25 mil quilómetros, agora a média subiu, aliás não é agora, já há uns tempos que tem vindo a subir, estamos a falar em 25 mil quilómetros por ano. E um carro a gasolina 15 mil km por ano. Pronto, isto é a média que está mais ou menos estabelecida. O que é que acontece? Se eu comprar um carro a diesel e não andar o suficiente, o carro tem um filtro de partículas que obriga que seja limpo em andamento. Certo. Se o circuito que eu fizer diário for 2 ou 3 km, o carro não só não aquece, como o filtro de partículas não tem tempo para regenerar, ou seja, limpar.
Qual seria a dica, então, até para que eu saiba, o que eu tenho que fazer com o meu carro, já que estou dentro desse espectro aí Tu de só compraste 2, um 3 carro a gasóleo e foste informado, exatamente, pronto. Então, o que é preciso fazer? É preciso, de vez em quando, ir à estrada. De vez em quando, quanto tempo? Pronto. Há carros que avisam, nomeadamente a Fiat, tem um sistema que avisa quando o filtro de partículas está em regeneração, não se deve desligar o motor. Um carro que não tem esse sistema de aviso, nós apercebemos porque a rotação do carro sobe. A rotação normal de um carro a gasóleo andará na ordem dos 700, 800 rotações por minuto. Certo. Portanto, o ponteirinho está abaixo do número 1. Quando o ponteirinho está no número 1, significa que o carro está ligeiramente acelerado. E é aí que nós temos que entender e perceber que o sistema está a regenerar. Pronto, e é nessa fase que não devemos desligar, ou melhor, devemos pegar no carro, ir à estrada, fazer 4, 5 km a uma velocidade, não velocidade, mas o ponto de rotações deve-se situar entre as 2.500 e 3.000 rotações. Uma velocidade constante, durante uns 5, 10 minutos, e por norma é o suficiente. Não será suficiente se houve muitas regenerações interrompidas. Aí o que é que acontece? O carro perde força, a luz do motor fica acesa e obriga a pessoa depois a ir à oficina e fazer uma limpeza forçada, uma regeneração forçada. Ou seja, o carro é parado, é ligado a uma máquina eu vou na estrada e é dispendioso. Para tentar acabar com esse problema, né? Como tramita a documentação e como é o seguro? A documentação do financiamento, acredito eu, como é, você encaminha para... A documentação, portanto, nós enviamos a documentação para o banco trabalha com empresas de outsourcing. Comprovante de rendimento, né? Sim, a documentação do cliente. Sim, nós somos intermediários de crédito e então tratamos diretamente com o banco. Não tratamos com brokers, portanto, nós somos agentes, digamos, não é bem a expressão correta, mas somos intermediários, ou seja, temos um acordo com alguns parceiros da banca e, portanto, fazemos a simulação ao cliente e depois submetemos a proposta online, onde a resposta poderá vir no momento, dependendo da A minha proposta, por exemplo, você mandou para quantas financeiras diferentes? 2 instituições. Você mandou para 2 instituições. Tá. Comprovante de rendimentos, você comprovante de documentação, né? No caso, principalmente. E você recebe depois de alguns dias a resposta dessa questão. Por norma, no próprio dia. No próprio dia? Ou por norma, no momento. Há condicionalismos que nós não conseguimos ultrapassar. Portanto, a proposta, no caso, depois de ter submetida, tenho os documentos, insiro tudo no sistema, a resposta é sempre instantânea, só que poderá ficar em análise. E quando fica em análise, significa que há ali pormenores que têm que ser os analistas de crédito a resolver, a analisar. Vai ser uma coisa de... A proposta é aprovada por scoring, que é a pontuação, em função do rendimento que a pessoa tem. Isso explica o que a gente estava conversando, porque eu sei que vai ter alguém comentando aí que, mas eu consegui, eu tenho amigos que conseguiram financiamento, crédito pessoal e compraram o carro, tá? Não foi o financiamento do automóvel diretamente, mas tendo só manifestação. Existem várias nuances, isso vai depender do gerente do banco, vai depender do relacionamento dele, vai depender do que ele tem dinheiro. Nacionalidade também, eu conheço casos também de quem tem nacionalidade, chegou aqui há 2 meses e estava comprando carro financiado. Bem, isso tem várias nuances. Mas vamos lá, essa questão dos scores, o que você vai inserindo ali que vai dando score? Eu não tenho acesso ao scoring. Agora, o que é importante para um crédito poder ter um bom final é portanto, o cliente não ter, por exemplo, problemas no Banco de Portugal. Certo. Seria o SPC daqui, tá? Pronto. Não ter dívidas. O agregado familiar não ser demasiado grande e os ordenados baixos. Certo. Com um endividamento superior a 35% já pode condicionar, 35% do rendimento já pode condicionar a aprovação de uma proposta, o que significa que o Estado, portanto, o facto da pessoa estar a trabalhar estar a trabalhar com um contrato de efetividade, não ser um contrato precário. O contrato precário vai pesar nisso? Vai influenciar. No caso de um contrato precário, o que o banco normalmente pede é um fiador, ou um avalista. É que é difícil para a gente. Segundo titular. Para quem vem de outro país é muito difícil. Portanto, o segundo titular ou o avalista tem a mesma responsabilidade de quem compra. Aí vamos lá, também a taxa de esforço, né? Se ele tem um arrendamento, ou se a casa é financiada. Isso é tudo calculado, o pagamento de uma prestação, de um frigorífico, de um eletrodoméstico, o pagamento de um Visa, de um empréstimo, de um crédito pessoal da casa vai influenciar depois no scoring. E lá no final também tem o emprego, né? O trabalho que a pessoa tem.
não é isso? Certo. Você estava me explicando, se forem empregos desses de contrato temporário, seja restauração, hoteleira, etc., diferente de quem está trabalhando numa fábrica, por exemplo, lá em Viseu, com um contrato efetivo. Seria isso? É diferente. E depois também, depois de ter surgido o problema do Covid, Sim. existem certas profissões que acabam por ser de risco, porque quando a pandemia piora... Para a pandemia era tudo muito mais fácil. Muito mais fácil. Mudou o mundo como nós Se sabemos. conseguir um financiamento de automóvel era muito mais fácil. Sim. Eu soube de vários casos aí que, nossa senhora. Vamos lá, deixa eu ver. Se fizer um financiamento no carro, pode atrapalhar um financiamento de um imóvel? Pode. Assim como o financiamento do carro pode ser comprometido porque existem outros financiamentos, porque sobe a taxa de esforço. Ao subir a taxa de esforço, o financiamento pode estar comprometido, a menos que apareça alguém, um fiador, um valista, que possa dar suporte à operação. A questão de eu ter colocado a comandante junto no meu IRS e tal, isso pesou a favor? Isso pesou a favor. Pesou? Pesa sempre a favor. Pesa Então, sempre a colocar favor. o casal... Quanto mais rendimentos, quanto mais garantias o banco tem, é o cliente ideal, digamos. Entendi. O que é preciso para financiar um carro no stand? Acabei de pegar minha residência, pessoa, título de residência, tal. Os mesmos documentos. Comprovativo de rendimentos, portanto, os últimos 3 recibos de vencimento. Ter IRS é o ideal, porque demonstra que a pessoa já está a trabalhar pelo menos há um ano. Comprovativo do IBAN e um comprovativo de morada. Basicamente é isso. Então não há muito... O que é um carro popular aqui em Portugal? Carro popular, já tínhamos falado nisso. Um carro popular pode ser um Peugeot 208, que é um carro muito apetecível, pelas Existe no suas Brasil. linhas inovadoras. O Renault Clio, Volkswagen Polo, Opel Corsa. O Polo também. E gira em torno de quanto um carro popular, vamos dizer assim? Carro popular novo a partir dos 15 mil. 15 mil euros. Sem equipamento. Portanto, não estamos a falar em jantes de liga leve, não estamos a falar com volante em pele. Há limites de equipamento, assim como temos as versões de entrada, que são as versões básicas. Mas tem ar-condicionado, então. Sim, o ar-condicionado acaba por ser um equipamento mandatório. Sim. É de conforto, é de segurança, acaba por ser um equipamento imprescindível que eu não abdicaria, e muito menos no Brasil. Vamos lá, quais são os gastos para manter o carro? Manutenção normal. Os gastos para manter um carro é mudança de óleo, filtros, velas, pneus, pastilhas. Porque e shampoo para limpar o carro. Eu tenho que fazer um vídeo específico numa loja de manutenção, porque tem muita coisa. Quanto custa trocar o óleo, quanto custa um pneu, quanto custa trocar uma correia de distribuição ou uma correia de acessórios, né? Que seria para poder passar isso para vocês. Isso é uma ideia de um vídeo mais para frente. Como comprar um usado de forma segura? Porque eu cheguei a ver um vídeo lá atrás, de uma reportagem da SIC, acho que eu nem morava aqui ainda, aqui em Portugal, que a pessoa pode ir num órgão ver quantos quilômetros aquele carro tinha em cada situação de IMT, porque estava havendo problemas, igual no Brasil já houve, de mudanças de quilometragem. Exatamente, isso é crime, é punível por lei. Como é que a gente consegue se precaver disso? Como é que se consegue precaver? Ter acesso, por exemplo, às inspeções que o carro fez. Como eu tenho acesso a essas inspeções? Consulta diretamente no centro de inspeções, aquela matrícula, perguntar quantos quilómetros tinha, por exemplo, na última inspeção. Pegar uma matrícula e ir lá ver? Sim, eles informam que esse carro na inspeção anterior tinha X quilómetros, mas não podem dar mais informação nenhuma, porque poderão estar aqui a incorrer em termos de legislação ao direito à privacidade. Que eu vi que a pessoa entrou com um requerimento, o repórter, em algum órgão, e talvez tenha sido um centro de inspeção desse, que ele conseguiu verificar que o carro tinha muito mais quilometragem do que estava indicando no... Aí há duas questões. Pode haver uma questão de crime, burla, não é? E pode haver uma questão de avaria e o quadrante ter sido substituído. Sim. Nem tudo é assim. Portanto, a nossa tendência realmente é logo apontar o dedo. Olha, aquele carro tem os quilómetros que não são reais, é porque já houve ali alguém que teve a intenção de enganar alguém. Nem sempre acontece. Há situações em que o quadrante, tanto o conto de quilómetros, avaria e a pessoa tem que adquirir um outro conto de quilómetros. E muitas das vezes ou não acerta com os quilómetros que a centralina tem, ou porque não tem equipamento suficiente para o fazer, ou porque não quer saber que o carro também não merece muita atenção, e pronto. E aí dá essa diferença. Exatamente. Sobre estacionamento de LP, não há mais essa proibição. Deixa eu ver se tem alguma coisa a mais. Bem,
Por enquanto, gente, eu vou ficar por aqui, senão a gente vai ficar falando aqui 3 dias seguidos. Pedro, eu achei o financiamento super fácil, não foi difícil, um pouquinho alongado em relação a algumas coisas, mas eu que não estava com a documentação toda. A possibilidade de amortização, com vantagens por isso também. Sim, eu dei uma entrada de 1.000 euros. Exatamente. Peguei esse carro aí no valor foi de 11.700, você lembra? 11, podes confirmar, mas 11.500 ou 700? 11.500, 11.700. 11.500, acho que foi 11.500. Foi um carro, 2015, é um carro de 120 cavalos, 6 marchas, eu vou mostrar para vocês aí na tela. Estou super feliz com o carro. Ainda o bem. carro é muito gostoso, depois de pegar um carro velho. Não vai ser o único agora, daqui para a frente é sempre a subir, não é? Sim, a gente não estava com tanta ideia de comprar carro novo agora, mas depois que eu fui dirigir o Uber, peguei um carro novo também, 6 marchas, tal, que era o Megane, que parece muito com o 308, disse, poxa, vamos pegar um carro novo. E nem fui eu que vendi o carro, tu é que me compraste o carro, é importante que se diga. Sim, é verdade. Eu não te vendi nada, não é? Você não tinha ele não tinha o carro aqui, ele perguntou o que eu queria, eu falei, eu quero um deste, Exatamente. e ele foi em busca desse carro para trazer até a mim o carro do jeito que eu queria. Então vocês também podem procurar aí a Auto Malata, vou deixar na descrição aqui os contatos deles aqui. Procure o Pedro, o Mechan aqui é gratuito pela simpatia dele. Obrigado. Tá? E pela indicação, que você tinha sido 2 pessoas confiáveis que me disseram, pode comprar com o Pedro que você está bem. E já falei com outro português, a mesma coisa. Okay. É a mesma Beleza. coisa. São 3, são 3 pessoas. É bom ouvir isso. Pedro, obrigado. Obrigado também. Um abraço. Um abraço grande. Obrigado. Obrigado.